Saul e a médio de Endor. No vídeo de hoje, veremos mais de perto um episódio que já foi citado em vídeos anteriores. Saul, o primeiro rei de Israel, quando já havia sido rejeitado por Deus, foi em busca de uma mulher médium para consultar o espírito do profeta Samuel. Esse episódio é muito marcante e polêmico, causando longas discussões entre especialistas na interpretação do fato narrado. Vamos recapitular algumas coisas. Saul foi consagrado a rei em segredo pelo profeta Samuel, que foi também o último juiz do povo. Para entendermos o motivo de Saul ter tentado o contatar, precisamos nos lembrar que um profeta como Samuel era responsável por direcionar a nação segundo a vontade de Deus, intervindo com sermões públicos e aconselhando seus líderes. Por esse tempo, Saul buscava matar Davi, mas este decidiu se refugiar entre os filisteus, povo inimigo de Israel. Os filisteus montaram um forte exército e uma possível invasão contra Israel já tinha chegado aos ouvidos do rei. Quando os acampamentos militares tomaram forma, com os filisteus em Sunem e os israelitas em Gilboa, o rei Saul comparou as forças do exército e ficou apavorado. Diante da aparente derrota, Saul precisava de orientação. A Bíblia diz que Saul tentou todos os meios que estavam à sua disposição para ouvir a Deus. Tentou por meio de sonhos, o que pode significar que, segundo a prática em seu tempo, buscou por isso ao dormir em lugares sagrados ou perto de objetos de culto, mas isso não deu certo. Buscou por meio de Urim e Tumim, objetos pequenos como pedras, que davam respostas binárias, como nosso cara ou coroa, mas isso também não deu certo. O texto também menciona que Saul não conseguiu ouvir a Deus nem por profetas. Embora Samuel tenha sido o profeta mais conhecido desse período, não seria estranho existirem alguns outros profetas em Israel, uma vez que esse foi um movimento muito forte e proeminente nos séculos seguintes. Saul já havia banido todos os médiuns e espiritualistas de Israel, mas em seu desespero foi em busca de uma médium. A lei de Moisés condenava seriamente essas práticas, mas mesmo fora da lei, a presença de médiuns era indesejada na antiguidade, pois lidar com espíritos era considerado uma atividade perigosa, podendo acarretar maldições. Ao pedir que seus servos encontrassem uma mulher com espírito de feiticeira, fica claro que, apesar de ter expulsado tais práticas da terra, não a removeu de seu coração. Seus servos localizaram uma mulher em Endor, território da tribo de Manassés. O rei se disfarçou e foi ao encontro dela. A médium suspeitou do encontro e se recusou a atender tal pedido. Mas para conseguir o que queria, Saul jurou, em nome do Senhor, que não a puniria. Agindo assim, ele se mostra um rei insensato. Não é à toa que este episódio é conhecido como um de seus pontos mais baixos. A médium perguntou quem ela deveria fazer subir. Isso porque acreditava-se que, após a morte, o espírito dos mortos habitava o Sheol, uma espécie de mundo inferior. Saul respondeu que gostaria de falar com Samuel. Quando a médium inicia seu trabalho, se assusta com a visão e ao descobrir que estava diante de Saul, o rei. Ao que parece, Saul não via Samuel e dependia da descrição feita pela mulher. Mas ao reconhecer que o profeta estava diante dele, se prostra ao chão e começa a explicar sua situação. Ele conta que estava cercado pelos filisteus, temendo perder a batalha, e não conseguia se comunicar com o Senhor. Por isso, o buscou dos mortos. Como mencionamos no início, os profetas atuavam como conselheiros reais. E, após a morte de Samuel, Saul certamente ficou desamparado. Samuel foi categórico em sua resposta ao rei, e apenas reforçou tudo que Saul afirmou. Samuel confrontou dizendo que sim, o Senhor havia se afastado dele e se tornado seu inimigo. Havia também decretado o fim de seu reinado e o trono seria dado a Davi, pois o rei não obedeceu às ordens do Senhor na batalha contra os amalequitas. Em juízo pelo ato repugnante de consultar os mortos, Samuel decreta a morte de Saul e seus filhos. Amanhã estarão comigo. Bom, não é de se estranhar que esse episódio seja debatido. O espírito de Samuel realmente apareceu a Saul? Existem diversas correntes de interpretação, mas duas se destacam. Alguns afirmam que Deus, de forma sobrenatural, fez Samuel aparecer a Saul, mesmo depois de morto. Já outros afirmam que se tratava de um espírito mau, confundindo Saul, pois a mediunidade era considerada demoníaca.
Para defender a primeira teoria, não podemos deixar de reconhecer que o texto bíblico não parece lançar dúvidas sobre a veracidade das palavras de Samuel e que o espírito realmente parecia ser o profeta. Alguns comentaristas afirmam que, diante do espírito de Samuel, a médium gritou porque sabia que as demais aparições que invocara eram inventadas ou satânicas, bem diferente do que estava diante dela. Além disso, ela parece não estar no controle sobre a situação. Para os defensores dessa teoria, Deus trouxe Samuel dos mortos para dar a Saul uma predição do seu destino, e que o profeta falava em nome do Senhor, repetindo este nome 7 vezes ao longo de 4 versículos. Mas a segunda posição também tem seus argumentos. Em primeiro lugar, por que Deus faria uso da mediunidade, um pecado gravíssimo, para se revelar? E se não respondeu a Saul pelos canais comuns, por que traria a resposta dos mortos? Afinal, na parábola do rico e Lázaro, Jesus afirma que Deus se comunica por sua palavra e pelos profetas. Um outro ponto é que, para os defensores dessa teoria, a profecia do espírito de Samuel não passa no exame, sendo imprecisa e ambígua. Ele afirmou que Saul e seus filhos estariam com ele no dia seguinte, mas nada indica que isso tenha acontecido. A palavra de Deus, revelada por meio de um profeta, não teria se cumprido? Além disso, Saul morreu em rebelião contra Deus. Não poderia ter o mesmo destino que Samuel. Podemos afirmar que essa não é uma questão totalmente fechada, mas ao analisarmos esse episódio, vemos que Saul reconhecia que a necromancia era uma prática proibida e que, para Israel, Deus havia determinado que falaria através de seus profetas. Mas saber o que é certo não é o mesmo que fazer o certo. Em seu desespero, o rei deixou de se importar com a fonte da qual viria o conhecimento e foi ao encontro de uma prática condenada. Saul errou, e entre tantos erros, esse é um dos pontos mais baixos do primeiro rei de Israel, aquele que valorizava mais o sucesso pessoal que a obediência a Deus. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!